Olhei para cima e, a 1 metro, havia 2 olhos me encarando. Ele estava muito perto do meu rosto. Isso não é normal. Arquivos de OVNIs, audiências no Congresso, até o novo filme de Steven Spielberg. Parece que a maior história da humanidade não está mais sendo escondida. Hoje, o veterano do exército formado em Stanford e Harvard, Sean Hazlett, nos acompanha para falar sobre a crescente revelação sobre os fenômenos aéreos não identificados, programas secretos do governo, material biológico não humano recuperado e seus motivos. Alguns informantes acham que esta é só a primeira fase de um plano maior. Nós abordamos alegações de que governos mundiais vêm gerenciando cuidadosamente a divulgação há anos e por que alguns pesquisadores acreditam que essas naves não vêm do espaço sideral, e a possibilidade de que o que estamos lidando pode ser intra- ou interdimensional e não extraterrestre. Sean explica por que as agências de inteligência parecem levar certos encontros com OVNIs tão a sério e como questões sobre inteligência não humana levam a um território ainda mais estranho. Estão nos preparando para descobrir que não estamos sozinhos ou é só uma operação psicológica para nos convencer disso? A divulgação já está acontecendo em câmera lenta? Ou a verdade é muito mais louca do que alienígenas visitando a Terra? Hoje falaremos sobre fenômenos aéreos não identificados, segredos governamentais, inteligência não humana, cientistas desaparecidos, teorias interdimensionais e tudo relacionado a fenômenos aéreos não identificados e OVNIs. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. Sean Hazlett, como você está? Estou muito bem. E você, Mark, como está? Estou ótimo. Este pode ser uma continuação ou o primeiro episódio, dependendo de onde as pessoas entram na nossa história. Estou muito animado para conversar com você sobre esse tema específico porque acho que você traz algo do seu próprio histórico e das suas próprias experiências que pode dar um tom especial à nossa conversa de uma forma que poucas pessoas conseguem. Seu currículo e trajetória são muito interessantes. Você fez a graduação em Stanford. Depois você entra no exército e atua principalmente na inteligência militar. Blindados, era para eu ter ido para essa área, mas nunca passei tempo nesse mundo. E então você vai para a Kennedy School. Você faz um mestrado em administração de empresas em Harvard. Sim, MBA em Harvard e depois políticas públicas na Kennedy School. Então, é bastante, devo dizer, pelo menos pessoalmente, sempre fico impressionado quando encontro pessoas que vêm de um histórico acadêmico tão ilustre. Você esteve dentro e participou das instituições acadêmicas mais elitizadas dos Estados Unidos, o que eu acho que diz algo sobre você e sobre a forma como você encara as coisas. Eu estou fascinado pelo que está acontecendo agora com a divulgação sobre os fenômenos aéreos não identificados. E aí você tem o Trump liberando todos esses arquivos e ele está se tornando o presidente mais transparente, sabe, de toda a história dos Estados Unidos. Nesses arquivos há coisas estranhas que até são legais, mas não são suficientes para ninguém. Não é claro o bastante para que a pessoa comum pense. Isso é claramente uma inteligência não humana. Também não dá para realmente desmentir isso de forma significativa. Então não dá para dizer, é isso aqui. É só como se estivesse inundando o campo. E como resultado, todo mundo fica meio que nesse marasmo, tipo, ok. Agora, ao mesmo tempo, há cientistas desaparecendo que trabalham em várias coisas malucas. Você tem Spielberg falando sobre esse filme de revelação e como todo mundo vai assistir e saber, sabe, a verdade, meio que preparando as pessoas de certa forma. Fico curioso sobre tudo isso e também sobre seu histórico, que tem relação com a visão remota. O que você acha do estado atual da divulgação dos UAPs, da inteligência não humana e do que está acontecendo nesse tipo de convergência cultural? Vamos começar pelo lado do governo antes de eu fazer qualquer tipo de julgamento sobre isso. Mas você pode fazer uma busca sobre Carl Nell, é K-A-R e depois N-E-L. Mapa da campanha de divulgação. Na primeira conferência Soul, ele postou, está na internet. Com certeza está disponível na internet que mostra uma abordagem em fases para a divulgação. E acho que vai até 2030. Isso pode ser um bom ponto de partida. Não sei exatamente onde está de cabeça. Mas diz que até janeiro de 2024 é a fase 1. E isso é de uma palestra que ele fez em Seul. O que é Seul? Então, é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada por várias pessoas, incluindo o Dr. Gary Nolan. E o objetivo dela é reunir acadêmicos, empresários e fazer algo mais.
vamos chamar de racional, menos como algo maluco, sabe? Como um esforço sério de divulgação. E tentar fazer essas perguntas e trazer especialistas relevantes para encontrar uma maneira razoável de abordar o assunto. Entendi. Então isso vem, presumo eu, de algum tipo de discurso público onde ele tem algo na tela. Foi sim, foi o primeiro simpósio de Seul em Stanford. Eles trouxeram um monte de pessoas, tipo o Jesse Michaels estava lá, eu estava lá com o Jai Mungal. E aí várias pessoas, não deveria dizer aleatórias, mas como o Reese Vir, que acho que estava lá, muitas pessoas que você reconheceria. E foi apenas um dia em Stanford onde tivemos vários apresentadores diferentes que falaram sobre vários aspectos da divulgação. Então, tipo, o Dr. Thigpen era um teólogo que infelizmente já faleceu, acho que em fevereiro deste ano. Mas nós conversamos sobre as implicações religiosas, nós conversamos sobre as implicações militares, como envolveríamos outros países, sabe, vários riscos da divulgação. Tipo, o Carl Nell também explicou a diferença entre divulgação controlada e divulgação catastrófica. Ele falou sobre algumas coisas, ele não explicou, mas um dos riscos eram os vírus meméticos, que você pode imaginar como um meme que se espalha e causa danos terríveis. Quero dizer, estou meio que inventando um exemplo agora, mas lembra quando eles falaram sobre vacinar pessoas em países do terceiro mundo? Bem, um vírus memético seria isso, sabe? Essas crianças foram vacinadas com, tipo, demônios. Então temos que cortar os braços delas. E aí você vê como isso sai do controle. O quê? Certo. Então eu não sei o que seria um vírus memético em relação a isso. Pode ser que pessoas com ascendência irlandesa, eu estou inventando isso. Pessoas com ascendência irlandesa são híbridas. O DNA delas foi comprometido. Então precisamos ir atrás de todos com descendência irlandesa e, sabe, porque eles não são humanos puros. É como um vírus memético, mas não literalmente esse exemplo. Eu acabei de inventar isso. Mas isso seria algo que está ligado à divulgação. Se não for controlado, sim, você poderia ter um tipo de vírus memético, algo que simplesmente alguém cria um meme que muita gente acredita e isso causa consequências catastróficas, certo? A teoria da raça ariana de Hitler pode ser vista como um vírus memético, um tipo de vírus mental diferente do que as pessoas normalmente dizem. É o motor da mente. Mas onde as pessoas agora estão convencidas de que, sabe, ciganos, judeus e eslavos não são humanos ou são sub-humanos? Não são a raça superior, certo? Exatamente. Ei, rapidinho, a maioria das pessoas que assiste a este canal não é inscrita. E quando você se inscreve, você ajuda o canal a crescer e fica por dentro de cada novidade. Acampamento de religião, acampamento de história e acampamento Gagnon. Agora vamos voltar ao assunto. Então, essa apresentação diz que a fase 1, janeiro de 2024, é demonstrar a existência. Fase 2, em janeiro de 2025, correlacionar assinaturas. Fase 3, em outubro de 2030, caracterizar o desempenho. Fase 4, em outubro de 2034, determinar a natureza. E então, fase 5, em uma data diferente que não é inteligível nesta tela, engajamento. Então, eu sei que existe uma melhor por aí, com certeza, mas porque ela varia também de acordo com diferentes setores. Uau! O que pode me dizer sobre essas fases? Demonstrar a existência seria... Mostrar que isso é real, certo? E você acha que isso foi feito de forma adequada? Não. Então, nós já perdemos o prazo nesse caso até agora. Agora, fase 2, assinatura de correlação. O que isso significa? Eu não vou especular sobre isso. Quero dizer, eu poderia inventar alguma coisa ou não inventar, mas especular. Mas é só mostrar que você conhece as assinaturas que temos de diferentes eventos, certo? Quais são os aspectos comuns para que nós, quando você está demonstrando a existência, aí está. É esse. Entendi. São as mesmas coisas. Demonstrar existência, assinaturas, desempenho, determinar a natureza e engajamento. E tem o setor público, então, como política, lei, segurança nacional, tudo indo até 2030. E aí você tem a investigação filosófica acontecendo o tempo todo, a pesquisa científica acontecendo o tempo todo, e o setor privado também atuando o tempo todo. Então, agora que isso está mais claro, nós definitivamente já fizemos o número 1, certo? Eu disse que não, mas porque diz aceitação do governo. Entendi. Eu acho que o governo, pelo menos o Congresso e tudo mais, sabe muito mais do que Então essas são as audiências com Dave Grush e Dave Craver. audiências privadas das quais nós não participamos. Entendi. Não temos acesso a isso.
E então correlacionar assinaturas. Essa seria a segunda fase. E de acordo com esse tipo de sinal no topo, você pode rolar um pouco para baixo e ir até a legenda no final? Diz que isso está em risco. Então é isso que querem dizer ao correlacionar assinaturas. Agora vou especular, mas agora com mais informação por causa disso aqui. Com um público acadêmico, você vai precisar ser capaz de mostrar para eles que, sabe, este é o espectro de frequência no qual estamos observando os sinais. Está correlacionado com essas coisas de OVNIs que vimos. Podemos descartar qualquer outra explicação plausível para eles. Então vamos apenas correlacionar, sabe, durante ao redor de bases nucleares. Essas são as assinaturas típicas emitidas durante avistamentos de OVNIs. Então, e é por isso que está em risco, porque existe esse medo persistente na academia, eles não querem mexer nisso. Entendi. Certo. E então caracterizando o desempenho. Então, proativo, vamos ver. Preditivo e a aceitação do público, entendi. Sim. Agora que entendemos esses sinais, podemos prever como essas coisas vão se comportar e explicar ao governo e à população que é real. É por isso que ainda sentimos que não chegamos lá, porque é outubro de 2030, certo? Pelo menos de acordo com esse plano. E então outubro de 2034 é para determinar a natureza. O que é isso? Assim, as 5 perguntas principais são respondidas. Isso mesmo. Então, o que, onde, por que, certo? E então engajamento. Agora isso seria descoberta científica, objetivo estratégico final. Como podemos interagir com essas inteligências não humanas? Como seria esse plano? Haveria um programa de intercâmbio? Certo. Vai ocorrer uma fuga de cérebros com as pessoas mais inteligentes do mundo indo para outro lugar? Certo. Por isso você tem que ter muito cuidado. Como vamos abandonar gradualmente o petróleo e o gás natural sem derrubar o mercado de ações em um único dia? Certo. Então, e também tem a questão de como compartilhar o conhecimento e conceder contratos para pessoas com a tecnologia. Certo. O governo distribui isso, certo. Eles têm um processo de licitação? São perguntas assim, eu acho. Merci. Agora, o que você acha desse plano ou desse cronograma, digamos? Sem saber mais sobre o que está por trás disso, eu não sei qual é a revelação final. Certo. Suponha que a revelação final seja que a Terra é uma fazenda. Não temos almas, né? Somos apenas gado como em uma fazenda de energia. Eles drenam o chamado luxo ou algo assim. Provavelmente você não vai querer revelar isso. Pode ser algum tipo de questão espaço-temporal, certo? Se soubermos de algo cedo demais, podemos alertar alguma outra linha do tempo que sabemos ser desfavorável para nós. E então isso tem um efeito recursivo na nossa realidade. Certo? Pode ser qualquer coisa, por isso é difícil. Isso está sendo apresentado de forma bem geral. E necessariamente tem que ser assim. Ou talvez. Digo, se for algo super simples, tipo, não estamos sozinhos, então isso é um pesadelo exagerado. Mas eu acho que tem alguma complicação por trás disso, não é só flores e contos de fadas. Tem algum aspecto sombrio nisso que algumas pessoas simplesmente não vão conseguir lidar. Então agora, quando Grush está dizendo que, você sabe, ele tem conhecimento de material biológico não humano recuperado e possíveis escavações arqueológicas quando se trata de, você sabe, recuperar esse tipo de nave e coisas assim. Isso já foi oficialmente registrado no Congresso, não é teoria da conspiração. O que você acha disso? Você acha que estão passando informações para ele? Você acha que ele faz parte desse tipo de coisa de semi-divulgação? Você acha que ele está agindo de boa fé e só está compartilhando o que foi contado para ele? Não tem como ele estar andando por aí e falando essas coisas se não tivesse aprovação para dizer isso. Agora, pode ser que existam algumas facções dentro do governo que não estejam satisfeitas com isso, mas o governo está moldando uma narrativa que seja digerível. Mas esse problema, como Jim Semivan disse, o cara da CIA, é algo indigesto, certo? Existem certos aspectos disso que você vai ter que meio que dar mastigado para as pessoas. Se tudo vier à tona de uma vez, com divulgação catastrófica, pode causar enormes problemas. Enorme instabilidade social. Certo. Suponha que acessamos a energia do ponto zero, certo?
E, sabe, você consegue imaginar se isso viesse à tona agora? Certo? As pessoas estariam. Você veria cidadãos guilhotinando políticos, né? Com o cenário atual. Por que vocês não nos deram isso? Que diabos? Eu fui à falência porque o preço do combustível está alto e não consigo sustentar minha família. Você teria grandes problemas. Certo? Se você descobrisse que existe energia de ponto zero, o mercado de ações colapsaria imediatamente. Certo? Certo. Porque eles não vão tentar descobrir como isso afetará as companhias de petróleo. Simplesmente não valerá nada. É assim que os mercados funcionam, então não vale nada. Com energia de ponto zero, essas empresas não valem nada. Podem fabricar plásticos, mas valerão bem menos. Isso terá você sabe, efeito dominó em outras indústrias. Então eles têm que ser muito cuidadosos com isso. E, de novo, eu não sei qual é a revelação. Eu não sei se essas coisas são fora da nossa atmosfera. Eles podem estar a gente falou sobre essa teoria da rede E8, eles podem simplesmente ter descoberto como se mover de uma dimensão sobreposta para outra dimensão sobreposta. Podem ser entidades não físicas que às vezes se manifestam em nossa realidade. Acho improvável que vieram do espaço sideral. Acredito que estão aqui há muito tempo. Quando conversamos antes, você mencionou essa teoria da rede E8. Você pode repetir isso, explicar como isso se relaciona com esse tema de inteligência não humana? Então, a teoria da rede E8 diz que a realidade é um hipercubo de 8 dimensões. Nossa realidade é apenas uma sombra ou uma projeção disso. E há um número infinito de sombras ou projeções dessas realidades sobrepostas. Talvez, ao falarem de interdimensionais, sejam apenas seres de realidades sobrepostas que encontraram um caminho ou criaram tecnologia para chegar aqui. É muito mais complicado do que isso. Existem grupos de Lie e matemática que, você sabe, eu ainda não aprofundei. Talvez eu conseguisse entender se dedicasse muito tempo a isso, mas eu não sou físico, só para deixar claro para o público. Mas essa é a teoria que, na verdade, Steve Mera apontou como uma possível explicação para algumas das coisas que vemos. Pode mostrar um diagrama dessa rede? Acho que seria útil ver. Quando as pessoas falam desse hipercubo, de onde isso vem originalmente? Isso vem de uma base bem profunda em matemática pura? Acho que é algo matematicamente derivado. Entendi. E então combinado com algumas das leis da física que eles observaram na mecânica quântica. Mas quando isso aparece, um grupo de Lie é um grupo matemático. Veja, você tem uma matriz grande. Eu vejo a rede E8. Você pode rolar para baixo? Sim. Então, essas coisas aqui. É uma projeção dos 240 vetores mais curtos da rede E8 em um pentágono regular. Curiosamente, quando as pessoas usam cogumelos e psicodélicos. É isso que eles dizem. Sim, várias vezes. Já usou cogumelos? Eu nunca usei psicodélicos. Isso é bom para a credibilidade e legal. Quero dizer, algum dia, em outro país onde seja legal. Com certeza. As pessoas descrevem esse tipo de coisa o tempo todo. Interessante. Quero dizer, existem fractais ocos, até mesmo na minha própria experiência pessoal, quando tomei cogumelos, eu realmente senti que, de novo, nunca experimentei nada fora do que é mensurável. Apesar de ser, católico e também alguém fascinado por esse assunto e tudo ao redor desse tema, eu realmente não tenho nada em que possa me apoiar. Eu vi um anjo, eu vi um espírito, isso aconteceu comigo. Eu tive uma experiência fora do corpo, eu tive um sonho, nada realmente assim, só pequenas coisas aqui e ali que são vagas. Mas eu usei cogumelos e senti meu terceiro olho explodir, e isso parece bobo, o que é um terceiro olho? Eu não sei. A glândula pineal. Eu não sei como descrever de outra forma, além de dizer que senti essa parte do meu cérebro se acender. Tenho algo estranho. Quando fecho os olhos, não visualizo bem as coisas. Interessante. Você é. As pessoas chamam isso de a fantasia. Então, voltando rapidamente ao último episódio, então Edward Reardon, ele é um praticante de visão remota que tem a fantasia. Certo. Então ele não tem, quer dizer, você pode, porque eu sou uma pessoa muito visual. Sério. Se fechar os olhos agora, verá uma maçã. Eu consigo girar a maçã, multiplicá-la. Eu posso mostrar qualquer cor que você quiser. Eu consigo. Eu não consigo fazer isso. Eu fecho meus olhos. Está preto agora. E está simplesmente preto. Você tem uma voz interna?
Mais ou menos, não. Quero dizer, Mas, tipo, quando você está pensando, você consegue basicamente ouvir uma voz. mais ou menos. Eu consigo ouvir minha voz no sentido de que eu estou, mas não é como se fosse, Eu sei, não é audível, mas existe. Você tem uma voz interna, eu faço monólogo interno, mas nem todos têm. certo. Não é só silêncio, mas É, não costumo ver essas coisas, mas ao usar cogumelos, senti como se uma luz acendesse no meu cérebro. Conseguia olhar para cima e ver formas variadas, como pentágonos, quadrados e triângulos de cores diferentes, que se moviam junto com a música que eu ouvia. E não era muito diferente disso. sim. Mas as pessoas descrevem esse universo fractal, e quando estão sob esses tipos de experiências, até mesmo em meditação profunda e em exercícios de respiração holotrópica, esses tipos de formas acabam aparecendo. Agora, para deixar claro, quando falamos sobre hipercubo de 8 dimensões, a gente nem consegue ver isso porque são 8 dimensões, certo? Certo. Então, se você está familiarizado com o livro Planolândia, ele foi escrito no final do século XIX e tinha o objetivo de mostrar como um mundo bidimensional veria um ser tridimensional. Certo. Então, imagine uma esfera, mas você é uma espécie bidimensional, certo? Você não veria a esfera, mas você a experimentaria, começando como um ponto à medida que ela atravessa o seu mundo, gradualmente se expandindo em um círculo, crescendo com um raio cada vez maior e então diminuiria novamente e depois desapareceria em um ponto. Boom. Meio parecido com OVNIs quando eles aparecem, certo? Então pode ser que exista algo de uma dimensão superior. Novamente, estou falando sobre dimensões sobrepostas. Pode ser simplesmente que eles tenham dimensões extras. E o que vemos é apenas uma manifestação disso. Interessante. Então, novamente, eu não sei. Mas é que existe tanta desinformação que você não pode. A única maneira de realmente saber é através da experiência pessoal. E aí, meio que o que você acumula e esse reconhecimento de padrões bruto ao longo do tempo, e mesmo assim você ainda não vai. Pessoas que chegam e dizem, com certeza é isso. Fico um pouco receoso, pois gosto de buscadores e me sinto hesitante com quem acha que já encontrou. Sim, eu já ouvi isso em outro lugar, mas essa é uma ótima maneira de pensar. É mais ou menos assim que eu me sinto sobre isso. Porque é assim que eu estou encarando a totalidade desse fenômeno, certo? Como as pessoas descrevem, é ok, você tem um memorando do Wilson Davis aqui, e aí você tem, sabe, o Nimitz e, sabe, o vídeo Go Fast. E aí você tem o relato do David Grush e depois o do Jacques Vallée. Aliás, para confundir ainda mais, acho que David Morehouse achou uma patente registrada de algo parecido com os Tic Tacs. Sério? Eu diria que os Tic Tacs eu não acho que sejam nossos, e certamente não acho que sejam dos russos ou dos chineses. Mas isso é a única coisa que me faz pensar duas vezes. Ele encontrou uma patente que, tem algo que pelo menos se parece com isso. Interessante. Isso era dos militares dos Estados Unidos. Interessante. Tem um amigo que compra ouro não cripto porque não confia na internet? Isso é a atitude de quem manda. Seu amigo tem gerador reserva, muita comida enlatada e sabe do apagão antes da companhia elétrica? Isso é a atitude de quem manda. Você tem um amigo que contratou Morgan Morgan? Pois é, adivinha? Isso é a atitude de quem manda. Isso mesmo. Morgan Morgan é o maior escritório de advocacia especializado em danos pessoais dos Estados Unidos, com mais de 100 escritórios pelo país e mais de 1.000 advogados. Já recuperaram mais de 30 bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes. Na Flórida, conseguiram um veredito de 644 milhões de dólares após a defesa dizer que a vítima e a esposa não mereciam nada. Isso é a atitude de quem manda. Então, se algum dia você se machucar, pode procurar Morgan Morgan. E a taxa deles é gratuita, a menos que eles ganhem. Acesse forthepeople.com/forthepeople.com/gagnon ou Disque Jogo da Velha Law. É Jogo da Velha 529 do seu celular. Isso é forthepeople.com/forthepeople.com/gagnon. Este é um anúncio pago. Pra mim, eu fico o jeito que eu vejo isso é assim, ok, tem alguma coisa acontecendo. Eu já conversei com pessoas que foram abduzidas e elas descrevem suas abduções. Não sinto que elas estejam mentindo. Acredito que elas realmente pensam que isso aconteceu com elas, o que complica a situação. Elas têm algum tipo de delírio mental, talvez causado por, sei lá, uma convulsão, um derrame ou algo que aconteceu, ou algum tipo de alteração na química cerebral. Isso faz com que elas tenham essas experiências vívidas que não são reais, ou o que está acontecendo com elas é verdadeiro de alguma forma.
Acho ambas fascinantes e quero descobrir o que está acontecendo. Algo aconteceu. Algo aconteceu. Pode ser coisa da cabeça deles, mas acho que quando o John Mack, tipo o psiquiatra ou psicólogo de Harvard, eu não sei, esqueci qual dos dois, mas ele tinha a mesma visão. Tipo, essas pessoas não são loucas. Elas acreditam que algo aconteceu. Com elas. O que foi exatamente, ele não sabia, mas elas acreditam que algo aconteceu com elas. Certo. E elas não estão inventando isso. Então, eu estou curioso. Você tem algumas teorias de trabalho diferentes sobre o que isso pode ser? Quero dizer, é tipo anjos, demônios, fenômenos aéreos não identificados, sabe, cinzentos e nórdicos e todas essas coisas, que estão meio que acontecendo em diferentes momentos e com pessoas diferentes, e todos eles estão meio que descrevendo fenômenos parecidos. É tudo igual ou várias coisas diferentes ao mesmo tempo? Quero saber se você tem outras teorias sobre o que pode ser. Há várias teorias diferentes. Considerando a navalha de Occam, que sugere que a explicação mais simples costuma ser a mais provável, vou te contar a teoria que mais odeio, mas que satisfaz esse princípio. Vivemos em algum tipo de simulação, certo? Não digo que seja uma simulação de computador, mas onde existem certas regras, mas essas regras podem ser violadas por um administrador do sistema a qualquer momento e essas coisas podem acontecer. Isso explica tudo de forma bem simples. Eu não gosto dessa. Na verdade, eu odeio porque é meio desumanizante. É interessante. Eu não me importo tanto com isso. Tipo, especialmente vindo de uma visão de mundo cristã, eu penso, ok, é uma simulação. A simulação é controlada por Deus. Tipo, esse administrador a que estamos nos referindo é esse criador que ligou um computador ou talvez na consciência meditativa desse ser que colocou todas as coisas em movimento. É como Maia, tipo o conceito de Maia. Claro, qualquer tradição religiosa que você siga. Pode ser isso também, né? Eu prefiro esse tipo de concepção do que, tipo, sabe, 0, 1, 1, 1, 0. É, claro. Às vezes as pessoas falam sobre um criador malévolo, sabe? Uma simulação, onde é tipo, ei, na verdade a gente só está dentro do computador de outro ser. Isso é, sabe, tipo, basicamente a gente está no The Sims, o que é um pouco mais preocupante. Se você quiser algo mais sombrio, tem o Basilisco de Rocco. Sim. Onde você tem, tipo, bem, não necessariamente malévola, mas tipo uma IA onipotente em um futuro distante que está se manifestando ao influenciar o passado. E as pessoas que ajudam a gerar, você sabe, sua existência futura são favorecidas. E aqueles que não ajudam são destruídos, certo? O que é, você sabe, aparentemente isso deixou as pessoas meio chateadas, mas é só para alguns, você sabe, é só uma teoria diferente. Certo? Mas essa é uma teoria. Você poderia ter o que eles chamam de universo Buck Rogers, onde tudo é real, certo? Existem anjos e demônios, existem OVNIs e todo tipo de coisa entre eles. Acho que é algo mais parecido com... Charles Fort disse isso lá pelos anos 1800 ou no começo dos anos 1900. A Terra é uma fazenda e nós somos propriedade de outra pessoa. Você já ouviu isso antes? Eu acho uma possibilidade é que nós sejamos um produto e que todo o planeta seja uma fazenda. E eles passam por diferentes cataclismos e coisas assim. Para começar o próximo ciclo ou versão da raça humana, certo? Antes de nós eram os Neandertais. Antes dos Neandertais era, você sabe, algum outro hominídeo. Com o tempo, as inteligências não humanas, seja quem forem, estão apenas sistematicamente ajustando nosso DNA, certo? E você viu, acho que Lynn Buchanan chegou a dizer isso claramente. Como o 23andMe, há pessoas no governo que estão focadas no outro percentual porque, supostamente, ele não remete a nenhum haplótipo humano conhecido. Certo. Para algumas pessoas, ao fazer o teste 23andMe, aparece outra categoria. Não estou dizendo que é isso, mas foi mais ou menos o que ele sugeriu, pelo menos até onde eu sei, na entrevista recente que o Jesse Michaels fez com ele. Interessante. Porque eu sempre presumo que, se aparece um outro, é tipo, esse é um DNA diferente que a gente não consegue, eu não consigo concluir de onde vem. Mas, sabe, talvez seja da Ásia Central. Vai saber? Talvez seja alguma mistura que, sabe, seja lá qual grupo era esse, foi extinto, ou vai saber, né? Essa seria a minha conclusão lógica. Mas vai saber? Talvez tenha sido criado em outro lugar.
Talvez exista outro tipo de humano que simplesmente não seja nativo da Terra. Talvez seja, sabe, algum outro produto de algum outro lugar que acabou se misturando. Não estou dizendo que é isso, mas só imagine algo assim. Essa teoria faz sentido. Não estou dizendo que é a teoria, mas é. Porque ela explica todas as coisas que, tipo, se você simplesmente parar e olhar para a geopolítica atual, todos nós estamos indo em uma direção para um resultado, que é uma despopulação em massa. Mas nenhuma das razões faz sentido de modo geral. Individualmente, as pessoas têm menos filhos, há mais plásticos no ambiente e a contagem de esperma diminui. Estamos recebendo 22 milhões de imigrantes, causando mais conflitos internos, forçando a queda dos salários e trazendo uma energia mais violenta. Estamos começando guerras que não fazem absolutamente nenhum sentido do ponto de vista dos interesses nacionais vitais dos Estados Unidos. Nós temos, por falta de uma palavra melhor, e para não ser muito provocativo, pode-se argumentar que existem esterilizações psicológicas, onde você convence alguém a fazer algo com o próprio corpo para que não possa ter filhos. Você tem, de certa forma, a pandemia, certo? Que, curiosamente, eliminou... É como um dos únicos vírus que já vi. Isso. A maioria dos vírus geralmente afeta os mais vulneráveis, como crianças e idosos. Ou vai forçar alguém a ter uma resposta imunológica que atinge os mais saudáveis. É assim que o antavírus funciona. Se o sistema imunológico é forte demais, ele sobrecarrega e pode levar à morte. Esse só atingiu os idosos ou só pareceu impactar negativamente os idosos. Aí teve isso, quero tomar muito cuidado. Aí você tem a vacina, certo? Que tem vários efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais surgem com o tempo. Confira revistas acadêmicas revisadas por pares. Não vou dizer para que lado eles apontam, mas parece que, de forma geral, há um esforço deliberado para, por falta de uma palavra melhor, reduzir a população. Ok. E isso pode ser o próximo estágio da humanidade. Parece que tudo isso acontece em ciclos. Você conhece a Quarta Virada, né? Então tem um livro. Tudo começou com o livro Gerações. Ele foi relançado em 1991. Depois houve um livro seguinte chamado A Quarta Virada, ao qual Julian sempre se refere. Mas Gerações analisou diferentes gerações na história americana desde o início e descobriu que a cada 4 gerações havia certos temas. Existe uma geração reativa, uma geração criativa e assim por diante. E cada geração, como você sabe, dura 20 anos e a cada 80 anos existe algo chamado de séculum. A cada século ocorre um grande derramamento de sangue ou crise, certo? Então, há 80 anos, bem, um pouco mais de 80 anos atrás, tivemos a Segunda Guerra Mundial, certo? Ocorreu a Guerra Civil Americana 80 anos antes. E então, não exatamente 80 anos antes disso, mas tivemos a Revolução Americana, certo? Acho que é um pouco mais de 80 anos, mas aproximadamente, e agora estamos nesse padrão em que tudo parece estar desmoronando e está meio que dentro do cronograma. Um pouco atrasado, mas... Só parece haver uma inteligência superior que desconhecemos. Veja o caso do Jeffrey Epstein, certo? Existe um governo ou um grupo de elites que parecem estar acima do governo. Eles controlam as pessoas através de esquemas de compromisso como esse. Ele não pode ser o único, certo? Ele só foi o único que foi pego. Então, e muita coisa simplesmente não faz sentido e ele fica tipo, por quê? Porque o Trump é o presidente? Bem, o Trump é um especialista em falências, né? E como estamos agora com a dívida nacional? Certo. É quase como se tivéssemos a pessoa perfeita, no lugar perfeito, na hora perfeita para nos conduzir ao próximo esquema global. O reset, talvez. Agora, essa teoria de que estão nos criando, o que exatamente está sendo cultivado? É a nossa energia ou é o nosso... Pode ser o nosso DNA. Pode ser energia. Pode ser os dois, como qualquer produto como o petróleo. Com ele, você faz plástico ou abastece carros. Você poderia, sabe, talvez a gente não fale sobre mutilações humanas, certo? Mas às vezes encontram isso na literatura sobre OVNIs.
E existem fotos disso por aí, principalmente da América do Sul, que nós já vimos. Mas houve outros casos com pessoas, inclusive americanos. Se você só ouve falar dos abduzidos, isso é viés de sobrevivência. Certo. Se você observar o caso do David Paulides, o 411 verá que pessoas somem nos parques nacionais. Certo. E geralmente são pessoas com necessidades especiais que desaparecem, assim como pessoas extremamente inteligentes. Certo, não existe ninguém entre esses extremos. Então, simplesmente, você está vendo um viés de sobrevivência. Talvez existam pessoas que tomaram e não voltaram. Quero dizer, estamos vendo todos esses cientistas, como Mônica Reza, por exemplo, que está fazendo uma caminhada com outra pessoa e então dobra a curva. E sumiu. Sim, é a mesma coisa. É exatamente assim que eles são descritos no 411. Neil McCaslin simplesmente sai de casa, aparentemente, e deixa tudo para trás. Isso com certeza está relacionado a... Eu não sei se ele desapareceu porque eles simplesmente o levaram ou se eles simplesmente, eliminaram ele. Certo? Eu não sei. Mas é simplesmente bizarro. Tipo, 8 dias depois, acho que foram 8 dias depois que Trump disse: "Ei, vamos liberar todos esses arquivos sobre fenômenos aéreos não identificados." E aí ele simplesmente sai de casa. Foi quando começamos a bombardear ou logo após iniciarmos os bombardeios ao Irã. Certo. Talvez ele saiba demais. Eles não querem que ele vire alvo dos iranianos. Certo. Certo. Então você prende todas essas pessoas. Porque se você ouviu o áudio da esposa dele, certo, no telefone, ela não parecia tão angustiada assim. Certo. E ela meio que faz algumas piadas, tipo, qualquer um que acha que ele foi abduzido por alienígenas, bem, talvez ele esteja em um lugar melhor ou algo assim. Ela faz uma piada meio irônica. Se o seu marido de décadas desaparecesse, você não iria agir assim. Acho que ela também tem ligação com o exército. Ok, mas por quê? Como está indo? Sabe, Jota, você achou o assassino? É a mesma coisa. Onde ela está? Ela não tá tipo, ei pessoal, vocês ainda estão investigando? Tipo, o que tá acontecendo com meu marido? Certo? Isso está totalmente ausente. E aí você tem os arquivos de Tom DeLonge que está falando sobre Neil McCaslin e como ele, está conversando com ele e contando tudo o que ele sabe. Neil, conforme o e-mail de Tom DeLonge, está ciente, ajudando e cooperando. Então parece que ele pelo menos é sensível a algumas questões de divulgação e aí simplesmente desaparece. É estranho. Quero dizer, pode ser como você disse, pode ser algo suspeito ou, pelo que você está sugerindo, parece que pode ter sido crime, certo? Certo? Não é nada normal, com certeza. Acho que podemos afirmar isso. Isso é 100%. Então pode ser tão extremo assim, voltando à pergunta original, pode ser esse conceito de fazenda. A terceira coisa, você conhece o Dr. Michael Masters? Sim. Com certeza. Então, humanos. Pode ser um cenário com humanos do futuro onde, se soubermos demais, bagunçamos a linha do tempo. Mas, para quem acredita na teoria do universo em bloco, isso não seria possível. Então isso não seria uma desculpa válida, porque o que vai acontecer já aconteceu. Não há nada que você possa fazer para mudar isso. Certo? Certo? Sim. Quer dizer, eu acho que sim. Sempre vi essa questão interdimensional dessa forma, talvez pelo meu background religioso, e penso que algo interdimensional possa estar acontecendo. E isso talvez seja só uma intuição que herdei da minha mãe, mas seja lá o que essas inteligências não humanas são, eu sinto que talvez seja algo sobrenatural. Pode ser algo demoníaco, angelical ou parecido. O que você acha dessa teoria? Então, se existisse uma inteligência que fosse mais avançada do que a nossa, certo? Eles provavelmente teriam capacidades psíquicas muito mais avançadas do que as nossas. Pode haver outras formas de vida que são simplesmente não físicas, certo? E nossos ancestrais os chamavam de anjos, demônios, djinn, fadas, inventavam qualquer outro nome. Toda cultura tem uma versão disso. E pode ser, quero dizer, se você voltar para essa coisa da fazenda, pode ser também que isso seja apenas o fenômeno. Apenas assumindo uma forma compatível com o estágio atual do nosso desenvolvimento tecnológico e da nossa compreensão ontológica da realidade, certo? Não estou dizendo que é isso. Agora, eu acho que quando falamos sobre demônios e anjos, seja lá o que for, eu acho que essas coisas são reais. Eu só não sei. Esse é basicamente o nome que damos para isso. Por exemplo, o exorcista. Essas coisas existem. Exorcistas vão lá e
Eles veem coisas reais e lidam com coisas que não conseguem descrever, como transformações físicas, eventos de psicocinese, conhecimento oculto que a pessoa possuída não sabe, conhecimento de línguas que elas nunca tiveram contato, etc. Então, isso é real. A questão é, será que um aspecto da realidade que não compreendemos, chamado de paranormal ou sobrenatural, mas que é apenas parte do universo físico. E isso também não invalida a perspectiva religiosa ou divina. Pode ser que a gente só não entenda direito como todas as mecânicas da realidade funcionam. Acho que, quanto mais nos aprofundamos, mais aprendemos, mas nunca chegamos ao fim, pois é como um fractal infinito, uma repetição eterna da realidade. Começamos de onde estamos e vamos subindo. A gente olha para sistemas solares, depois para galáxias e depois para universos. E então a gente descobre, acho que eles finalmente estão dizendo que estamos do outro lado de um buraco negro, certo? E esse foi o Big Bang. Isso se chama buraco branco, certo? Quando algo entra em um buraco negro, sai por um buraco branco. E isso é algo que eu nunca tinha ouvido falar, que é o que Bentov viu em Stalking the Wild Pendulum, certo? Esse é um bom livro que as pessoas deveriam ler. Eu recomendo muito, mas foi isso que ele viu. É que, sabe, essa é só uma forma do universo reciclar matéria, certo? Mas acho que o Joe Rogan fez um episódio com uma física que apresentou isso como se fosse uma teoria nova. Como se isso existisse há 50, desde os anos 1970 pelo menos, porque o B9 já especulava sobre isso. O que significa a ideia de que, ao entrar em um buraco negro, você reapareceria? Provavelmente sua matéria reapareceria, certo? Mas quero dizer, você seria espaguetificado e, sabe, atomizado, mas seria como se simplesmente fosse lançado para outro universo. E então simplesmente se formaria novamente infinitamente. Certo? Eu não sei. Tem algo sobre quando as pessoas tentam invocar inteligência não humana, tipo quando fazem CS5 ou coisas assim, que eu fico um pouco receoso. São só sons. Parece que é isso mesmo. É exatamente isso. É a mesma coisa. É só outra palavra para a mesma coisa. Conheci pessoas que conseguiram fazer isso e disseram, sim, eu saí, estava com alguém. Eu fiz basicamente como uma espécie de encantamento e manifestei essas luzes e vi essas luzes meio que surgirem no céu, lá em um campo, e elas meio que dançaram e depois desapareceram. Eles tiveram algum tipo de atividade poltergeist depois, em suas casas? Eles não disseram e eu não perguntei. Sim, pode perguntar. Às vezes respondem. Algumas pessoas se assustam porque é basicamente isso. E houve um experimento com isso. De novo, não sei se Steve Merritt fez, mas foi feito na Grã-Bretanha nos anos 1990, chamado Experimento Scole, SCOLE. E eles fizeram uma série de sessões espíritas e meio que passaram por etapas. Primeiro você tem atividade de poltergeist, depois começa a ouvir vozes desencarnadas. Depois você tem os aportes, que são manifestações físicas, certo? Então, sabe, pode ser eu não sei nesse caso, mas você vê esse tipo de coisa em casos de criptozoologia, tipo com o pé grande, onde uma bolinha de gude aparece do nada, simplesmente cai no chão. Isso é um aporte. Então eles recebiam os aportes e depois começavam a ver entidades físicas. Acho que teve uma vez em que a mesa simplesmente começou a girar e estava girando tão rápido. Eles pensaram, precisamos encerrar isso para evitar que alguém se machuque. Se alguém tocasse, poderia perder a mão. Quero dizer, era assim. E em um momento eles tiveram uma entidade chamada Mr. Blue. Está gravado em vídeo. O quê? Simplesmente apareceu. Sim, você pode encontrar. Está na internet. Não sei se quero ver isso. Parece apenas uma coisa meio azul acinzentada translúcida. Está gravado em vídeo. Pessoal, este episódio tem patrocínio da Blue Chew. A vida é sobre preparação. Você tem que se preparar para uma viagem de acampamento, para o seu trabalho, para um podcast e tem que se preparar para todas as coisas que acontecem na sua vida. E você sabe, às vezes, quando o clima está certo, você sabe, sendo adulto, todo mundo está na mesma sintonia. Às vezes as pessoas esquecem de se preparar para o quarto e é por isso que você precisa do Blue Chew Gold. Blue Chew Gold eleva seu desempenho no quarto com 4 ingredientes. 2 para apoio físico e 2 para estimular desejo e excitação no cérebro. Funciona em 15 minutos e aumenta sua confiança nas questões do quarto, exclusivo para casados. É assim que promovo. Certo. Acho que isso só deve ser feito no casamento, visando ter filhos. Sou católico e acredito nisso.
Bluetooth é ótimo, porque em Bluetooth.com você garante a marca número 1 para melhorar suas experiências no quarto e ainda recebe desconto. Comprando 2 meses do Bluetooth Gold, você ganha o terceiro grátis com o código GAGNON. Isso mesmo, GAGNON. Ganhe 10% de desconto extra e frete expresso grátis no primeiro pedido em Bluetooth.com usando o código GAGNON e veja detalhes e informações de segurança. Obrigado, Bluetooth. Voltamos ao programa. Penso no Aleister Crowley conversando com Lam, a entidade que ele manifesta. Manifestada é tipo um Grey. É. Parece um Grey, um demônio. Acho que ele chama de demônio. Tipo, isso tudo está relacionado à mesma coisa? Isso é teurgia. Você está invocando outras entidades. E se você começar a fazer isso, é como se o seu catolicismo fosse algo que te protegeria, que diria para você, não faça isso, não tente. Certo? A menos que você esteja rezando para Deus ou rezando para anjos ou bem. Essa é a questão. Tipo, é uma distinção interessante. Eu estava conversando com um amigo sobre isso porque ele disse, bem, o que acontece na missa, certo? Você lê esse texto antigo. É um ritual. E você ergue esse pão que então é transubstanciado para agora incorporar a alma de, você sabe, Deus, efetivamente. E então você o consome. E então você reza para esse mesmo ser e reza o rosário, que é meio que esse tipo de labirinto meditativo. E ele diz, isso é basicamente o que toda magia é. Sim, a Igreja Católica, em termos de cerimônias ritualizadas e mágicas, é a melhor. Preciso ter cuidado ao dizer isso. Porque quando você diz GOAT, parece que você está quase invocando Baphomet. Certo? Certo? Tipo, alguém disse algo assim, tipo, por que as pessoas dizem isso o tempo todo? Eu fico tipo, não sei, isso é engraçado, certo? Porque o primeiro sentido em que eu vi GOAT, que eu vi foi em West Point, a última pessoa da turma. O melhor de todos os tempos. Bem, eu sei, mas antes de ouvir isso, tipo, em West Point, se você é o GOAT, você se formou por último na sua turma. Sério? Sim. Isso é engraçado. Como Pickett, na carga de Pickett, ele era o GOAT da turma. Isso é engraçado. Agora virou o maior de todos os tempos. Eu fico tipo, quando isso aconteceu, é hilário. De onde veio isso? Mas não, a missa católica é muito ritualística. E como uma pessoa religiosa, eu penso, bem, esses são rituais genuínos que têm o objetivo de conectar com Deus, que na minha opinião é onisciente e benevolente. E da mesma forma, essas coisas podem ser invertidas para então invocar coisas malignas. Quero dizer, a Igreja Católica diz explicitamente que somente o sacerdócio tem permissão para participar desses rituais mágicos. Basicamente, certo? Tipo, é o limite. Não é, a senhora não é. Certo? Mas se você conversar com Dean Radin, tipo, eu mencionei algo sobre a cerimônia da Igreja Católica, ele ficou irritado. Ele ficou tipo, Ele disse, eles fazem, mas não deixam outros fazerem. Ele estava meio assim porque ele é judeu, né? Ele ficou meio irritado. Esse é um ponto justo. Mas o que ele disse é que oração e feitiços, de um ponto de vista empírico, então agora estamos falando sobre encantamento. Certo? Ou agir... Não, eu não sei, desculpa. Orações são teurgia, com certeza. Porque você está invocando uma entidade, mas o efeito prático de ambos é indistinguível, mas eles têm um impacto. Certo? Então, tipo, a oração funciona. Certo. Quero dizer, é assim que eu me sinto. E ao mesmo tempo, quando as pessoas estão fazendo rituais mágicos não autorizados, é aí que eu penso, ei, você está lidando com algo que eu acho potencialmente perigoso. Então, a gente fala sobre essas sessões espíritas e tal. Eles tiveram que encerrar aquele experimento porque ficou... Você chegou a pesquisar sobre o Mr. Blue? Você pode procurar e mostrar um vídeo do experimento Skull ou algo parecido? Isso, Scully. Procure com Mr. Blue e verá algumas fotos sobre isso. O experimento Skull foi uma investigação de 5 anos em Norfolk, Inglaterra, amplamente divulgada. 4 médiuns e pesquisadores afirmaram contatar mortos e gerar fenômenos como levitação, feixes de luz e imagens em filme fotográfico lacrado. Agora você acha que isso teve, digamos, algum tipo de escrutínio acadêmico? Tipo, você acha que isso foi feito de maneira legítima? Sim, com certeza foi. Eles convidaram vários acadêmicos para verificar. Porque, com o filme lacrado, eles o mantiveram assim. Eles nem abriram, nem tiraram das embalagens. E seja lá quais entidades fossem, eu não necessariamente... Seja lá com o que eles estavam interagindo, afirmavam ser os mortos. Isso não significa que eles eram os mortos. Certo? Eu poderia dizer qualquer coisa. Certo. Agora, e quanto à lei do 1, você está familiarizado com isso? Tipo as fitas de Ra, materiais de Ra. Sim?
Eu sei o que são, mas eu não li eles. Eles foram canalizados. Não foi um dos caras que desenvolveu isso, foi Daniel Elkins ou algo assim? Não tenho certeza. Ele cometeu suicídio. Sério? Sim, é que teve um final ruim pra ele. Ou era a lei do 1, ou eram os materiais de Seth. Não lembro qual dos dois era. Certo. E acho que o nome dele era Elkins. Interessante. Pra mim é por isso que eu fico tipo, eu realmente não sei. Tipo, Aleister Crowley, se você olha pro final da vida dele, não foi bom. Tipo, todos esses caras que estão profundamente no ocultismo e trabalhando nesse tipo de coisa, tipo o Parsons. Né? O quê? Ele explode no laboratório dele ou algo assim. Bem, houve uma explosão, seja lá por qual motivo. Pode ser, que foram os israelenses que fizeram isso, ou porque ele estava trabalhando com eles. Pode ser que o governo dos Estados Unidos tenha feito isso. Talvez ele só tenha errado ou Brandon estivesse fazendo outro ritual, certo? Mas, sim, havia algo que ele fez. Sim, eu ia dizer isso. Então, como Steve Mira disse, ao entrar em contato com essas coisas, o fenômeno, por falta de uma palavra melhor, existe um jeito rápido e um jeito lento. O experimento Skull foi o jeito lento. O jeito rápido é mais ou menos esse, algumas das coisas que Crowley e Parsons fizeram. Então é tipo magia sexual, magia de sangue, certo? Tipo o que você estava dizendo sobre os astecas. Tipo, eles eram realmente tão atrasados que eles simplesmente eram assim. Tinham essa crença aleatória e decidiram executar todas essas pessoas e sacrificá-las. Eles tiravam algum proveito disso? Certo. Meu palpite seria, quero dizer, essas pessoas tinham calendários solares precisos, calendários lunares, todo tipo de coisa, certo? Matemática extremamente sofisticada. Eles sacrificavam pessoas como se fossem tão primitivos. Certo. Faz sentido, essas pessoas se beneficiavam disso. E eu acho que todo esse lance do Epstein é só a ponta do iceberg nesse assunto. Eu acho que, nossa elite talvez ainda esteja envolvida em práticas como essa. Uhum. Não estou dizendo que eles estejam envolvidos nisso, mas tudo é um ritual. Certo. Quando falamos de inteligência não humana, especialmente dos Greys, não acho absurdo pensar que eles sejam praticamente a mesma coisa, já que são interdimensionais. Eu acho que isso provavelmente está certo. O outro elemento disso é que quase todas as pessoas que eu conheço que tiveram esse tipo de experiência com OVNIs ou FUNI, tipo fenômenos quase sempre, pelo menos de forma anedótica, as que eu conversei, já tinham interesse nisso antes. E logo depois de realmente mergulhar nisso, essas coisas meio que se apresentam tipo, eu realmente não sabia nada sobre isso. E eu peguei um livro e comecei a ler sobre esses Greys, e de repente tive uma experiência fora do corpo em que estava sendo abduzido. Ou eu tinha um amigo que estava me contando sobre isso, comecei a ler sobre o assunto e então aconteceu. E isso meio que sempre é precedido por você se abrir para essa ideia. E não sei se isso é parte disso ou só talvez um. Pode ser. Tipo, uma coisa que eu sempre me perguntei, de novo, isso é tipo doutrinação católica, ok? Quantas dessas pessoas já são batizadas quando isso acontece? Certo. Interessante, tipo, o Laird não foi batizado. Certo. Ele tem esses sonhos horríveis, mas isso não significa que seja isso. Mas tenho certeza de que Bledsoe foi batizado na denominação dele, seja qual for, certo? Pentecostal, talvez. Mas ele tem essas visões da senhora. Mas, tipo, isso também aconteceu no caso de Nossa Senhora de Fátima, certo? Em 1917, em Portugal. E eu também acho que a Igreja Católica não foi totalmente muito clara sobre o que algumas dessas coisas são, né? Certo. Eles pegam esses eventos que normalmente são baseados em culturas locais e simplesmente os sincretizam com a Igreja Católica e dizem: ok, você viu essa mulher de branco, ok, pronto, essa é Maria. Vamos seguir em frente. Certo. Então você tinha, Guadalupe Hidalgo, ou desculpe, é o Tratado de Guadalupe. Nossa Senhora de Guadalupe. É baseado em uma entidade asteca legítima que se parece com isso. Certo. Você também tinha algo como Medjugorje, desculpe, na Iugoslávia, tipo na antiga Iugoslávia. Você tinha. A do Egito é muito interessante.
Qual era mesmo? Você pode pesquisar sobre a aparição mariana no Egito. Na verdade, eu descobri isso recentemente. Todos os meus gatos. Essa é a segunda vez que ouço falar sobre isso. Sério. E eu não ouvi falar disso. Não ouvi. Devíamos buscar uma breve descrição. Não sou especialista nessa aparição, mas ela é interessante, pois foi fotografada. Você é a segunda pessoa a dizer isso. Sim, então basicamente foi em Ziatum, no Cairo. Acho que é essa mesmo. Então, abril de 1968, uma figura brilhante, identificada como a Virgem Maria, apareceu repetidamente nas cúpulas da igreja, sendo vista por centenas de milhares de pessoas, incluindo cristãos, muçulmanos e o presidente Gamal Abdel Nasser. As aparições duravam de minutos a horas, com figuras acompanhadas por pombas luminosas e formas geométricas. Você pode rolar para baixo? As aparições foram oficialmente investigadas e reconhecidas como autênticas pelo Papa Copta Ortodoxo. E você pode abrir a aba Imagens? Tem algumas imagens bem conhecidas. De novo, isso foi nos anos 60. Porque parece que a Igreja Católica não aprovou isso. Certo. Por isso que a gente não ouviu falar sobre isso. Acho que sim. É a Igreja Ortodoxa Copta. Certo. Então, se você for para Uau, Imagens, acredito que essa é uma das imagens originais. Eu não sei o que foi editado ou o que não foi. Quero dizer, é tão difícil saber. Mas isso é, eu acho, o que as pessoas documentaram. Eu fico pensando, isso é legítimo? É uma operação psicológica? Eu não sei o que pensar disso. Isso é bem consistente com o que se conta sobre a senhora, né? Isso acaba sendo agrupado como aparições marianas, mas também é parecido com tipo deusas da fertilidade ao redor do mundo, normalmente no calendário pagão, tipo no Reino Unido ou Inglaterra e Irlanda por volta de meio que tipo a renovação da primavera, tipo maio, seja lá quais forem os feriados pagãos. Por isso que a Páscoa, você sabe, é o que é. Certo? Certo. Eles trouxeram tudo isso. Por isso você tem ovos e coelho da Páscoa, porque eles estão tentando incorporar todas essas tradições pagãs para legitimar a Igreja Católica quando ela se espalhou para o norte. Então a comunidade de inteligência está morrendo de medo dessa coisa, seja lá o que for. Porque quando Bledsoe viu isso, todos eles apareceram na porta dele. Por quê? Sério? Porque eu acho que há muita morte associada a isso, geralmente aparece em momentos de grande conflito e sofrimento. Acho que Nossa Senhora de Fátima apareceu na época da Primeira Guerra Mundial. 1917 É, mas foi mais pro final, né? É isso que tô tentando lembrar quando foram as outras, não sei quando foi Guadalupe, acho que foi por volta de 1531. algo assim, é. O que aconteceu? Os povos indígenas foram quase dizimados. Certo. Eu não sei. Pra mim, talvez eu seja cético quanto à malevolência de alienígenas ou inteligências não humanas. Eu não tenho interesse em ser. Visitado. Não há malevolência. Vamos apenas, sabe, de novo, isso é especulação. Mas imagine que a Terra, certo, é apenas um organismo mais avançado do que nós. Certo. E isso é uma emanação de Gaia, certo? E às vezes você tem piolhos demais nas costas e precisa se livrar dos piolhos. E é só isso que ela está fazendo. Então é ruim para nós, é maléfico para nós, mas para o planeta é saudável. Certo. Mas onde está Deus nisso? Talvez, como você falou, seja uma simulação e estejamos todos aqui para aprender. Escolhemos este momento e, sabe, vamos aprender. O que é melhor para aprender do que pôr alguém em crise? É. Então agora, sabe, alguém que foi estuprado, isso não vai fazer essa pessoa se sentir melhor. Claro. Certo. Então há coisas que acontecem, vamos tirar isso da mesa, pois não quero ir por esse caminho, nem consigo imaginar isso. Mas há momentos na sua vida em que você luta e sai melhor por causa disso, mas nem sempre. Certo. Certo. Então, talvez seja só um teste para nos ajudar a aprender e crescer, não sei. Você já viveu algo relacionado ao fenômeno? Você já viu um OVNI ou um UAP ou algo que não conseguiu explicar? As coisas que acontecem comigo meio que se encaixam em 3 ou 4 categorias diferentes, certo? Então 99,999% dá para negar de forma plausível, certo? Então eu contei a história do sonho, certo? Mas eu diria que ao sonhar existe esse fenômeno onde eu posso
Há alguma influência, mesmo que pequena, cotidiana, onde eu apenas aciono o subconsciente deles ou algo realmente acontece? Isso seria uma. O sonho precognitivo não aconteceu com frequência, e eu provavelmente tenho 3 ou 4 casos documentados. A quarta eu não posso realmente contar porque não anotei antes de conferir. Enfim, esse é um caso estranho. Eu tive um sonho sobre a filosofia do Unabomber. Não fez sentido. Geralmente vem assim, sem relação com você e sem sentido. Ted Kaczynski? Ted Kaczynski. E então, naquela manhã, quando desci as escadas, ele tinha morrido naquele dia. Estranho. Então, mas eu não anotei. Então eu não posso contar essa, sabe, como a que te falei antes. Então são 2 de 4. A outra é só aquela coisa de sincronicidade, né? Isso é só uma coisa que você pode facilmente descartar, tipo toda a história de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, o fato de que eu tive um sonho uma semana atrás sobre algo parecido com isso. É estranho, isso é uma sincronicidade. Ou eu procuro alguém como James Yandoli, eu entrei em contato com ele. Ele é. Ele não está longe. E quando entrei em contato com ele, pedi para ele participar do programa, e ele disse, que estranho. Eu sonhei que estava no seu programa ontem à noite. Tipo, essas coisas acontecem. E são casos isolados, você pode facilmente dizer tanto faz. Mas acontece muito. Então chamamos isso de sincronicidades. A terceira ou a quarta tem uma quinta, mas aconteceu tão rápido que é difícil de... Talvez eu tenha visto uma esfera uma vez. Isso foi em agosto de 2023. Eu saí lá fora entre 1 e 2 da manhã. Eu só olhava para cima e aquilo parecia um mini-sol do tamanho de uma bola de basquete. E, em meio segundo a 1 segundo, simplesmente voou sobre a casa, entrou no delta de Sacramento e sumiu. Posso te garantir que não era um drone, 100%. Não era uma aeronave, não era um helicóptero. A única coisa que poderia plausivelmente ter sido além de algo assim seria se alguém tivesse parado na frente da minha casa, pegado um holofote enorme, colocado em um guindaste e apontado acima da minha casa. E essa é a única explicação convencional que consigo imaginar, mas aconteceu tão rápido que eu não colocaria isso em uma declaração juramentada porque foi tudo muito rápido. A última coisa é aquele lance estranho com os animais. Estou vendo corujas. Mas quero dizer, tipo, você já teve uma coruja, tipo um jacurutu, pousando na sua cerca? Você consegue se aproximar dela, tirar 1000 fotos, filmar tudo isso. Se você assistir a qualquer um dos meus vídeos até o final, eu tenho tipo uma coisinha de autopromoção, tipo, compre minhas coisas. Tem uma coruja ali, né? Aquela era a coruja na minha cerca, onde ela só fica olhando que eu gravei pessoalmente. Mas... Antes eu só tinha visto uma coruja 2 vezes na vida. Agora tenho centenas de vídeos. E elas chegam perto, tipo, mais perto do que... Mesma coisa com... Principalmente aves de rapina, né? Posso te mostrar no meu celular. Tem uma que eu estava embaixo de uma árvore, cheguei perto e ela estava logo acima de mim. O que é isso? Aves de rapina como corujas, gaviões, corvos. Teve outra noite em que fui para o meu quintal e tinha uma raposa. Ela meio que me viu, subiu correndo o morro, e eu também subi o morro para fazer outra coisa. Fiz o que precisava, desci e senti uma presença à minha esquerda. Então eu olhei para cima e a 1 metro de distância tinham 2 olhos. Então, tipo, a gente ficou se encarando. Ele estava a 1 metro do meu rosto, tipo, isso não é normal. Certo. Então tem muita coisa assim, especialmente com animais. Já teve um urso que chegou perto do meu carro. Eu nem pensei muito na hora. Só estava dirigindo serra abaixo quando um urso enorme cruzou a estrada. E quando essas coisas acontecem de forma isolada, não é como se você não dá muita importância para isso. Com o tempo elas se acumulam e fica estranho. Aparecem coisas estranhas, tipo animal. Já foi picado por abelha? Não desde criança. Nunca fui picado. Sério? Tipo, eu tenho uns zangões enormes no meu quintal, só passo por eles e nunca me tocam. Muito gentis. Então, eu não sei. Tipo, eu provavelmente pareço um maluco.
Mas tem algum aspecto da natureza que, quando você começa a se abrir para a sua intuição e começa a responder essas perguntas, é quase como se a realidade fosse reflexiva, certo? Ela começa a te mostrar coisas sobre a realidade que você não espera. Interessante. Enfim, quer dizer, tirando aquele incidente que te contei, não tem nada que convenceria um cético. Claro. Você só vê muitas corujas. Tem corujas que vivem na sua região. Sabe, é só isso mesmo. Certo, então. Eu nunca passei por isso e não quero passar, pra ser honesto com você. Sério? Não tenho interesse. Estou completamente satisfeito com a minha realidade consensual. E fora do que Deus deseja me revelar, é só isso que me interessa. Acho que isso é saudável, porque tem pessoas que querem isso. E então parece um pacto faustiano. Eles conseguem. Tipo, eu entrevistei um cara, J. Major Majorowski, e ainda não apareceu, mas vai aparecer. Ele é um desses, tipo, o Bledsoe, a senhora apareceu pra ele, mas, literalmente uma aparição física surgiu no quintal dele. E ela estava acompanhada por 2 homens encapuzados e ela ofereceu uma espada pra ele. E, de novo, eu só estou relatando isso. E quando ela ofereceu a espada pra ele e ele foi tocá-la, ele teve um flashback de memórias infinitas dele montado a cavalo e só matando e matando com sangue por toda parte. E quando ele viu isso, ele pensou, não, eu não vou fazer isso de novo. Eu não vou fazer isso de novo. Essas 2 entidades meio que cercaram e avançaram, sério? Vai mesmo fazer a gente fazer isso? O quê? E ele simplesmente disse, não, eu não vou fazer isso de novo. E elas simplesmente recuaram. Mas ele disse que ela está sempre meio que lá, no espaço liminar, meio que sempre ali, bem na beira da percepção dele. O que ele acha disso? É estranho. Bem, a comunidade de inteligência começou a mexer com ele. Então ele disse isso, então só vou repetir o que ele afirmou. Não quero me tornar um alvo aqui. Mas você está familiarizado com a tecnologia de voz no crânio? Então, lá pelos anos 60 ou 70, nós já tínhamos essa capacidade onde, baseado no seu formato do seu crânio, certo? Você pode vibrar o crânio de alguém com uma frequência sônica e talvez também fazer isso com frequências eletromagnéticas, onde você literalmente coloca uma voz dentro do crânio da pessoa. Ela ouve uma voz. E eu não vou dizer quem fez. Eu te conto fora do ar. Ele fala na minha entrevista, é uma pessoa que você provavelmente conhece. E a voz disse, você está conosco ou contra nós? Esse cara é meio parecido comigo, então vai se ferrar. Sou contra você. Você está mandando em mim, porra. Certo. Algumas pessoas da comunidade de inteligência foram mais amigáveis, sugerindo, por que não testa essa câmera? Essa marca é boa. Você deveria experimentar. Por que você não diz pra eles que tipo de câmera usar? Que tipo de câmera pra quê? Só pra gravar um podcast, já foi útil. Uau! Então, seja qual for a marca dessa câmera, ela foi comprometida. Uau! Então, se essa é a resposta que você recebe, está no caminho certo. Por exemplo, ao entrevistar pessoas e elas mencionam essas coisas. Alguém da comunidade de inteligência quer se envolver e conversar com eles. Onde há fumaça, há fogo, certo? Tem um pouco de fumaça ali. Muito bizarro. Bem, Sean, eu poderia conversar com você o dia todo. Isso é fantástico. Se as pessoas quiserem acompanhar você, onde elas podem te encontrar? Camp Gagnon é o canal no YouTube. TAG tag de underline, espaço podcast no TikTok, seanpatrickhazlitt.com. Você pode encontrar meu site. E aí você pode me encontrar no Facebook, Twitter, LinkedIn, essas coisas todas. E um agradecimento ao Kurt Yes por, ter nos apresentado. E eu não sei o que esse cara vê em mim. Ele é um cara bom, realmente é. Kurt é o cara, ele é o melhor. E também, o seu episódio com Julian Dorr está fantástico. Se as pessoas quiserem ver mais de você, podem conferir esse episódio. Mas muito obrigado, eu agradeço de verdade. Vamos fazer isso de novo em breve. Com certeza. Obrigado, meu irmão.